A máscara de soldagem é equipamento obrigatório para vocês utilizarem em diversos processos. Nós aqui vamos utilizar a máscara de soldagem quando vocês estiverem trabalhando com eletrodo revestido, MIG-MAG e TIG, certo? E em determinados momentos também no corte a plasma. A máscara de soldagem ela é formada pelo capacete, que é a parte geral. Essa parte eletrônica aqui, esse quadro, a gente chama de cassete. Tá? E esse quadro ele pode ser substituído. Muitos fabricantes vendem só essa parte eletrônica, porque se isso aqui for sujeito a algum dano, acontecer algum problema, a gente pode sacar, comprar outro e substituir. Tá? Então, a gente tem o cassete ligado aos botões aqui de controle. Esta parte móvel aqui em cima é chamado de, esta parte aqui, ó, toda essa parte é chamada de carneira, que é o que vai encaixar na cabeça de vocês. E vocês têm que regular para que a máscara possa ficar bem ajustada na cabeça de vocês. Como que é a regulagem? Esse botão aqui de trás, ele só funciona quando ele está pressionado. Então, o que normalmente a gente faz? A gente coloca na cabeça, e ó, essa aqui, por exemplo, ó, ela está muito apertada, não está encaixando. Eu tenho que ir até o botão aqui atrás, coloco a mão, empurro o botão e giro, para ele poder ou apertar ou soltar. Se eu girar no sentido anti-horário, ele vai alargar a carneira. Se eu girar no sentido horário, ele aperta. Tá? Façam isso com a máscara já colocada e fiquem apertando ali para vocês poderem ajustar. Colocou na cabeça, essa parte aqui, ó, que tem esse tecido, ela deve ficar na testa de vocês. E aí vocês vão pressionando o suficiente para fixar e vocês poderem soltar as mãos e a máscara ficar fixa na cabeça de vocês. Cuidem para não exagerar nesse aperto. Porque causa um incômodo, né? Depois que passa o tempo, se vocês deixarem muito apertado, vocês vão sentir um desconforto. Tá? Qual é o ponto, né? Qual é o ponto correto? Se vocês têm que movimentar a cabeça e a máscara não cair, né? Com ela levantada aí, tá? Certo? Esta máscara tem escurecimento automático. A luminosidade emitida pelo arco elétrico é que vai acionar, vai ser percebida por um sensor fotoelétrico aqui, e ela que vai acionar o escurecimento da lente. Então, basta que o arco abra, emita a radiação e ela vai escurecer. Qual é o tempo desse escurecimento até que ela escureça? O tempo da luminosidade atingir o sensor. Então vocês não precisam se preocupar e dizer assim, será que não tem um intervalo ali que não escurece, demora um pouco a escurecer? Não. Em termos práticos, seria instantâneo esse escurecimento. Então abriu o arco, ela vai escurecer. Só que essa máscara escurece com intensidades diferentes. Então vocês têm um controle aqui, na lateral, vocês têm um controle em que vocês graduam o nível de escurecimento. Aí vocês vão ver uma escala escrito grid no início, na posição seria o desligado, né? O grid. O que é esse grid? Nessa posição aí, a máscara, mesmo recebendo a luminosidade aqui no sensor, ela não vai escurecer. Não vai escurecer, ela vai permanecer translúcida aqui. Vocês vão continuar enxergando normalmente através do visor. Tá? Nessa posição grid. Gridding, em inglês, é esmerilhamento. Então, essa máscara foi construída para, nessa posição, vocês poderem esmerilhar uma peça que tem as fagulhas, que vão gerar alguma luminosidade que poderia escurecer a máscara, mas ela não escurece, porque vocês têm que estar enxergando o trabalho normalmente. Tá? Por isso está escrito grid.
Aqui. Depois disso, vocês acionam, ela dá um clique, e aí ela tem uma escala, não é? Que vai de, nesse caso aqui, ó, 5, vamos ver se eu consigo ler aqui, 5, 10, 11, 10, 11, 12, 13. Isso aí que eu quis dizer. Isso. Era bem isso. Bem isso. Começa do menor número em direção ao maior. Quanto maior esse número, maior o nível de escurecimento. O nível de escurecimento das lentes de soldagem é dado por uma escala de 0 a 14. Tá? Então, cada processo de soldagem vai ter um nível mínimo de escurecimento exigido. Então, vocês têm que ajustar o escurecimento ao processo que vocês estão trabalhando. E mesmo dentro de um processo só, vocês vão ter que ajustar dependendo da intensidade, né, da soldagem que vocês estão fazendo. Geralmente pela variação da corrente. Né? Quanto maior a corrente, maior o escurecimento tem que ter na máscara para evitar um dano para a visão de vocês. Então, é o seguinte. Processos a arco elétrico, vocês vão usar do valor 10 para cima. Aí vocês vão ajustar de acordo com as características do processo. Mas é do valor 10 para cima. Menos do que isso, com arco elétrico, não é recomendado, né, que vocês utilizem, porque vocês vão estar aí prejudicando a... Essa escala mesmo, para você que pega uma lente da óptica acetilênica, ela tem um número fixo, né? 6. O óculos da acetilênica. Que vai subindo até 14. Isso. As máscaras antigas que tinham a lente fixa, ela geralmente ou eram 12 ou 14. A gente comprava, tem gravado o número 12 ou 14. Essa aqui tu pode ajustar, ou 12, 14, 11, o número que vocês acharem mais adequado. Agora, essa máscara aqui tem mais 2 controles aqui dentro. Tem 2 controles. Um, para quem está olhando a parte interna da máscara, à esquerda aí está em inglês, mas ali dá para perceber que é a sensibilidade. Tá? Sensibilidade. Que vai da menor sensibilidade para maior sensibilidade. O que esta sensibilidade significa em termos práticos? Né? A sensibilidade é o seguinte: como esse sensor atua? Se ele vai perceber qualquer abertura de arco, qualquer reflexo, por menor que seja, e vai acionar o escurecimento, ou não, ele vai esperar um arco muito intenso, né, para que mande um sinal muito forte para que ele escureça a máscara. Então é o seguinte: em que situação vocês usariam a menor sensibilidade? Eu vou dar os 2 extremos e aí vocês vão escolher de acordo com o trabalho que vocês vão fazer. A menor sensibilidade, vocês têm que ajustar para menor sensibilidade quando vocês estão trabalhando com muitos soldadores, um do lado do outro, um próximo do outro. Tem muito reflexo, né? Por quê? Vocês executaram o trabalho de vocês, aí pararam a soldagem. Vocês querem enxergar a peça. Né? Aí então vocês não querem escurecimento nesse momento, porque vocês têm que estar enxergando a peça, mesmo com a máscara baixada. Só que pode acontecer o seguinte: o soldador do lado, o colega do lado de vocês está com o arco aberto, e aí ele abriu o arco lá, que não está diretamente emitindo nenhum sinal que possa ser captado pela máscara de vocês, mas dá um reflexo, né, na parede lá, e aí esse reflexo atinge o sensor, e o sensor, como está numa... Aqui seria alta sensibilidade, né? Se ele estivesse em alta sensibilidade, ele aciona. Quando vocês colocarem para baixa sensibilidade, que é o caso, né, ele vai receber esse sinal e não vai escurecer. Em que situação, né, de muitos soldadores que ele vai escurecer? Só quando vocês abrirem o arco de vocês, o mais próximo. Certo? Se vocês estão trabalhando sozinhos, não há necessidade de deixar nessa baixa sensibilidade, pode deixar na maior sensibilidade. Tá? Porque aí qualquer ponto que vocês queiram fazer lá, qualquer toque, ele já escurece. Tá? Então essa é a função desse ajuste de sensibilidade. Vocês então, de acordo com o trabalho que vocês vão fazer, de acordo com as características, regulem a sensibilidade. Como no momento da aula aqui,
tem muita gente trabalhando em momentos diferentes, enquanto um aluno está acionando o arco, o outro está preparando, está lixando, eu sugiro que vocês deixem sempre com a sensibilidade baixa, a menor possível nessa escala que tem aí. Próximo ajuste, o da direita. Delay. Delay ali, né, vamos entender como um atraso. Um atraso. Esse atraso, ele é da volta depois do escurecimento. Por quê? Para acionar o escurecimento é instantâneo, praticamente instantâneo. Recebeu o sinal lá, o sensor escurece a máscara. Agora, quando que ele vai retornar à condição de visibilidade normal, né? Que é sem escurecimento? Tá? Assim que cessar o arco, lá, parar o sinal, o sistema está pronto para, assim que cessou o sinal, ele volta, ele tira o escurecimento, volta a ser uma lente translúcida, né? Vocês conseguem enxergar normalmente. Então vocês têm esse delay aí, para quê? Acabou o arco elétrico, encerrou o arco, não tem mais sinal nenhum mantendo a máscara escurecida. Vocês vão precisar em algumas situações que essa máscara continue, essa lente continue escurecida por alguns instantes depois de cessado o arco. Por quê? Dependendo da soldagem que vocês realizarem, no momento que vocês encerraram o arco, né? Encerrou o arco, parou a soldagem, o cordão de solda ainda está naquele vermelho incandescente. Dependendo da corrente que vocês utilizaram, dependendo das características do cordão que vocês estão fazendo, né, ele fica ainda emitindo radiação infravermelha. Então tem um tempo ali, né, tem um tempo que vocês precisam, que aquilo ali está emitindo uma radiação que ainda pode prejudicar a visão de vocês. Então teria que ter o atraso, né, ele teria que parei o arco, interrompi o arco, mas eu ainda teria que ter a lente escurecida. Então eu ajusto esse delay. Quando, né, que vocês vão colocar esse delay no máximo? Se vocês estiverem fazendo um trabalho muito pesado, que vocês estão fazendo cordões muito largos, né, com alta quantidade de material depositado, aí vocês ajustam esse delay para o máximo. Se vocês estão ponteando uma peça, fazendo pontos, né? Só o trabalho de ponteador mesmo, né? Vocês estão ponteando lá, não há necessidade de ter delay, porque até vocês vão querer, né? Logo que encerrou o ponto, vocês já querem enxergar o que aconteceu ali para passar para o outro já, né? Então aí vocês deixam um delay mínimo. Então, serviço pesado, cordões grandes, né? Com alta energia de soldagem, delay no máximo. Ponteamento, que é o outro extremo, né? Que é baixa energia, serviço rápido, simples, delay no mínimo. Certo? Alguma dúvida? São esses dois ajustes que tem nesse modelo de máscara. Vocês têm que tomar um único cuidado, que alguns modelos de máscara, eles têm esta faixa aqui dividida em duas. Então tem de 0 a 6, por exemplo, é uma volta, é um percurso aqui do botão. E o mesmo percurso funciona para do 7 a 14. E o que muda? Um botão aqui dentro, né? Bota para um lado, funciona a primeira faixa, bota para o outro, funciona a segunda faixa. Tem alguns modelos que funcionam desta forma. Esse aqui específico que vocês estão usando agora aqui só tem uma faixa, não existe esse botão, então. Tá? Os cuidados que vocês têm que ter é verificar, fazer um teste se a máscara, tá, na posição que vocês colocaram aqui, se ela efetivamente está funcionando. Como é que vocês testam isso? Aí tem que abrir o arco lá e perceber o escurecimento. Algumas máscaras permitem a troca da bateria, outras não. Esta aqui é um modelo que não permite a troca. Já tem uma fotocélula aqui que essa aqui é uma fotocélula que carrega assim. Então é recarregável, né? Tem outros que a gente tinha que verificar e trocar. A gente trocava as baterias. Vamos lá. Hã? Não, essa aqui, ela é que nem uma calculadora que a gente chama de energia solar, né? Mas é luminosa, né?
certo? Aqui ó, tem um sensor que pega a própria luminosidade da soldagem e vai carregando, recarregando. Outro detalhe, tem as máscaras que eram as máscaras convencionais, que elas não tinham escurecimento automático, os soldadores costumavam lá colocar na cabeça assim, como ela sempre mantinha uma lente escura, o que eles faziam? Preparavam lá o local que eles queriam soldar, faziam um movimento, a máscara baixava e eles seguiam soldando. Não há necessidade mais, para quem é soldador, soldou já com o sistema esse de máscara antiga, continua às vezes com o mesmo cacuete, né? Certo? Não há necessidade mais, não há necessidade. Aquilo lá era mais crítico, a regulagem aqui do aperto, né? Para ter essa mobilidade da máscara descer sem o movimento das mãos, né? Ó. Tá? Mas esse ajuste lateral aqui, esse botão lateral, vocês também têm, ó, conseguem manualmente aumentar a restrição a esse movimento, ó. Para quê? No momento que vocês levantarem a máscara, ela não fique caindo, ela permaneça assim, ó. É esse botão lateral aqui. Vocês têm que tomar cuidado porque ele é muito frágil. Se vocês apertarem demais, vai quebrar aqui e aí nós vamos ter que fazer uma troca aí do sistema, certo? Mas vocês podem ajustar para que a máscara permaneça nessa posição aqui e no momento do uso, só baixar. Certo? Alguma dúvida com relação ao uso da máscara? Outro detalhe. As máscaras vêm com uma proteção plástica aqui que é removível. Na frente, uma lâmina, certo? Que ela está aqui para proteger o cassete, que é a lente mesmo, porque a solda emite, ela lança alguns respingos. Então os respingos vão pegar nesta lâmina, com o tempo ela vai ficar toda danificada e vai começar a prejudicar a visão. Então ela é removível. Tira essa aqui, coloca a outra, tá? E aí vocês têm a parte eletrônica protegida, certo? Então não utilizem a máscara se não tiver esse polímero aqui de proteção.